Ei, minhas bagacinhas, tá todo mundo jóia, né? Então, vamos continuar falando de crescimento das populações. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre uma coisa super interessante. E outra coisa, vocês vão lembrar de mim até o terceiro ano do ensino médio e na hora de vocês fazerem o Exame Nacional do Ensino Médio, ou os concursos públicos, ou os vestibulares de vocês. Porque nós vamos aprender hoje como que a gente lê uma pirâmide etária. E acreditem, as pirâmides etárias vão acompanhar vocês durante toda a vida escolar e estudantil de vocês. Então, todo mundo com o livro aberto na página 122 e bora estudar! Vamos ao conceito de pirâmide etária. Para representar uma chamada estrutura etária da população, ou seja, o número de habitantes de uma sociedade, geralmente em valores absolutos, distribuído por gênero, por idade, nós vamos usar um gráfico. Esse gráfico é chamado de pirâmide etária ou pirâmide de idade. Essa pode conter dados da população de determinado país, estado, cidade ou outros assuntos. E o seu formato, base mais larga ou mais estreita, por exemplo, vai permitir que a gente tenha um monte de informações sobre a dinâmica geográfica e demográfica de uma população que a gente está analisando. Para analisar, basta extrair os dados da pirâmide etária, que é fundamental para compreender melhor as informações. Vamos dar uma olhada nessa que está no livro de vocês, que vai nos auxiliar, por exemplo, no caso de uma pirâmide etária, vamos pensar o seguinte: no caso de governos e municípios, no estado da União, uma escola, para a gente poder compreender quais são os dados daquela determinada população, distribuindo em dois gêneros, masculino e feminino. E na coluna do meio, eu vou ter sempre as idades. Cada barra vai corresponder àquela idade e o total que eu tenho. Então, vamos analisar essa pirâmide. Eu tenho uma pirâmide aqui que diz que eu tenho de 0 a 4 anos até mais de 100 anos de idade, correto? O ápice é a parte superior da pirâmide, representa a população mais idosa, com 60 anos ou mais. Então, a partir dos 60 anos já são os idosos. O corpo da pirâmide é a parte intermediária. A gente vai ver daqui a pouco o quanto ela é importante para uma sociedade. E a base dela vai estar vocês, crianças, de 0 a 4 anos até os 19 anos de idade. Então é muito fácil. No caso dessa pirâmide aqui, nós colocamos com a cor mais escura de lilás. Por que será que eu usei lilás, hein? Todo mundo sabe que é a cor que eu mais gosto. Então vamos lá. Na parte mais escura do lilás são o gênero masculino e a parte mais clara, o gênero feminino. Vamos dar uma olhada nessa pirâmide? Vamos lá. Qual é a maior parte da população em idade? No caso das mulheres, nós vamos ter um empate técnico aí, de 4,5% entre os 20 até os 29 anos. E isso ocorre também um pouquinho na parte masculina. Só que quem ganha é porque tem mais homens de 10 a 14 anos. Vamos pensar uma coisa comigo. Será que essa pirâmide etária sempre vai ser assim? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Toda pirâmide etária ela vai mudando com o passar do tempo. Até o fim da década de 1970, a estrutura etária brasileira apresentava um perfil de uma população extremamente jovem. A tendência de um estreitamento na base da pirâmide, com a redução expressiva de número de crianças e de jovens no total da população, faz um desenho que se refere à queda da taxa de natalidade. Tinha pouca gente nascendo. Já era observada desde o censo de 1980 e se intensificou nas décadas seguintes. A seguir, estão representadas essas duas pirâmides, a década de 80 e da década de 80. E depois a gente vai ver até 2010. Isso com base nos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos dar uma olhada de como era a pirâmide etária lá na década de 80. Na década de 80, eu tinha muita criança de 0 a 4 anos, era a grande maioria. E a partir dos 60 anos começava a afinar. 10 anos depois, aquelas crianças da década de 80, de 0 a 4 anos, já estavam com 10 a 14 anos. Então, olha como que elas já começaram a engrossar. Só que na década de 90, o que aconteceu? Começou a ter uma queda da taxa de natalidade. Começou a nascer muito poucas pessoas. Com isso, a pirâmide ela foi inchando da sua base para cima.
A análise da estrutura das pirâmides, em sua série temporal, revela os efeitos de nascimento ainda elevados, uma vez que a partir da década de 90 percebe-se nitidamente um salto numérico da população de idade de 15 até 59 anos, porque como parou de nascer pessoas, inflou, como eu disse antes, na parte de estrutura da pirâmide. Os motivos da transformação etária brasileira estão ligados à redução da taxa de natalidade, à queda da taxa de mortalidade e à elevação da expectativa de vida. O que isso quer dizer? As pessoas começaram a viver mais tempo. E esse fato mudou o perfil da pirâmide etária do nosso país. Essa mudança no perfil demográfico tem sido intensificada a cada ano que passa e retratada nas pesquisas que o IBGE realiza, bem como amplamente discutida em seminários, congressos de especialistas. Por isso que a gente teve esse ano, o ano passado, a reforma da Previdência. Por quê? Como aumentou a expectativa de vida, eu tinha muita gente aposentada. Os aposentados têm todo o direito de receber suas aposentadorias, mas estava acontecendo um problema que a gente vai ver na aula da semana que vem, que é sobre as PEAs. PEA, a sigla PEA, significa População Economicamente Ativa. Estava diminuindo a quantidade de pessoas que faz o mercado financeiro funcionar. E isso estava causando algumas desigualdades regionais. Isso se deve, por sua vez, se a gente pensar de planejamento de políticas públicas, considerar as especificidades de cada região e os ritmos, que são muito diferentes de transição demográfica, vai atrapalhar muito dentro do desenvolvimento das sociedades. Vamos dar uma olhada de como era lá em 2000. Em 2000, a grande maioria da população era de 15 para 19 anos. 10 anos depois, a gente percebe no ano de 2010 que essa população já estava lá entre 10 e 20, entre 25, e 29 anos. Por quê? Passou 10 anos, essas pessoas estavam 10 anos mais velhas. E a quantidade de crianças nascendo começou a diminuir. Sabe como que vocês percebem isso? Eu vou dar um exemplo da minha família. O avô do meu pai teve 22 filhos. Muita gente, né? Então, a minha avó, mãe do meu pai, que era uma dessas 22 pessoas, ela teve 10 filhos. O meu pai teve 4 filhos. Eu não tenho filhos. A minha irmã, uma delas, tem 2 filhos. Olha como foi diminuindo. Eu tenho certeza que na família de vocês vão encontrar exemplos assim. Os seus avós têm muito mais irmãos do que os seus pais. Os seus pais, por sua vez, na grande maioria das vezes, têm mais irmãos do que você. Isso ocorre porque a gente percebe, dentro da pirâmide etária, que foi afunilando lá na base. Foi nascendo menos crianças. Isso se deve, um dos motivos é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Há 50, 40, 60 anos atrás, as mulheres, poucas delas estavam trabalhando. Hoje a gente percebe que tem um grande número de mulheres trabalhando. E a mulher trabalhando, às vezes, não tem tempo de ser mãe. Então ela não pode ter 22 filhos, como é o caso da minha bisavó. Então isso foi fazendo com que nascessem menos crianças, o que foi afunilando a nossa pirâmide etária. Pois muito bem, na semana que vem a gente continua. Lembrando, hoje, terça-feira, eu estou postando o conteúdo. Na quinta-feira agora eu vou passar para vocês as atividades. E aí vocês vão fazer com base na aula de hoje, tá bom? Qualquer coisa, deixa recado na plataforma se tiver alguma dúvida, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Tô com bastante saudade de vocês. Todo mundo se cuidando, eu espero que seja todo mundo se cuidando em casa, lavando as mãos direitinho, usando o álcool em gel e fiquem em casa. Um beijo no coração de vocês e amo mais que Milton Santos.